Bom, o Júnior, consultor em dependência química, terapeuta, né, nessa área de dependência química, uma das grandes questões importantes para que nós possamos sempre falar sobre esse momento, né, as dificuldades da dependente químico. E assim, de verdade, muitas pessoas, né, sofrem sobre isso também, né, sobre os momentos difíceis da vida e tomadas de decisões, né, no qual nós precisamos ter equilíbrios. A vida é sobre equilíbrios, no qual eu consigo estabelecer, né, essa troca, né, entre o desequilíbrio de um momento, de uma situação, né, com a forma racional de pensar, né. Então nós estamos falando hoje sobre desequilíbrio emocional, né, e obviamente interligado com isso o desequilíbrio mental, né, porque quando é a pessoa, nós estamos falando de transtorno mental, estamos falando de desequilíbrio mental, né, que é sobre comportamento, sobre o momento da tomada de decisão, certo? Para que não haja nenhum pensamento sobre a diferença entre transtornos, né, transtornos mentais, né, com desequilíbrio mental. E isso significa com que os comportamentos da pessoa diante de determinadas situações, eles não são coerentes, né, não seguem padrões éticos de decisões, né, não seguem padrões corretos dentro de uma tomada de decisão. Então é mais basicamente sobre isso, né? Quando nós falamos de desequilíbrio emocional, nada mais é que alterações de humor dentro de uma situação, no qual a pessoa ela se vê diante de uma situação de extrema, né, ápice, que sabe quando a pessoa fica ansiosa, nervosa, no qual ela vem a uma mistura de sentimentos, emoções, no qual ela se vê numa situação complicada para tomar uma decisão, né? É quando existe esse índice, esse ápice muito grande, né, essa alteração de emoções, no qual a pessoa ela não consegue se posicionar de forma coerente dentro de uma situação, né? Todas as alterações de humor saindo do nosso estado normal, no qual eu me coloco dentro de uma anormalidade. E assim, quais são os momentos mais difíceis para que a pessoa tenha, quando nós falamos de equilíbrio emocional? Qual é o momento mais difícil? É aqueles momentos no qual a pessoa ela é colocada em situações, né, de extrema dificuldade, né, ou que saem dentro da normalidade, não é verdade? Toda situação que a pessoa é colocada, né, diante de um problema ou uma situação que foge do natural daquilo que ela está acostumada a lidar no seu dia a dia, vai causar sentimentos e emoções diferentes, né? Quando a pessoa tem situações e ela que se apresentam diante dela, que ela já está acostumada, ela já sabe que o cérebro dela já está registrado a forma no qual ela deve se posicionar diante daquilo, obviamente que não vai gerar um estresse emocional muito grande, né? Vai ser algo que ela já vai ter, né, por uma experiência passada, ela já entende que é a forma que ela deve se posicionar. Então, obviamente, que não vai ter desequilíbrio mental nem emocional, né? Principalmente nós estamos falando agora do emocional, né? Então, assim, é óbvio que para ter esse desequilíbrio emocional dentro de uma situação, tem que ser situações que não estão já no seu quadro, né, de informações registradas no seu cérebro, de como tem uma situação, eu vou lá, puxo a gavetinha do meu cérebro e assim, tá, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já fiz, já me posicionei dessa forma diante dessa situação, então fica muito mais fácil, porque está registrado na minha mente. Eu já sei como me colocar diante daquela situação. Agora, a grande dificuldade, o grande problema é quando eu sou colocado em situações inesperadas, quando é algo que eu não sei como me posicionar. Acontece uma situação complicada dentro de um problema, né, uma situação em si, e é algo que eu não sei ainda como me posicionar, né, no qual no meu cérebro não tem nada registrado de situações, de experiências passadas, para que eu possa ter pelo menos um parâmetro de como eu vou me colocar diante da situação. E isso, obviamente, agora nós falando para os ex-dependentes químicos, para os adictos, eu tenho uma dificuldade imensa
O adicto, o dependente químico, ele tem uma dificuldade imensa de tomar decisões. Né? São frações de segundos, milésimos de segundo, dentro da visibilidade. Né? Eu vi o problema, eu vi a situação, identifiquei o problema e eu tomei a decisão. É frações de milésimos de segundo que isso acontece. É muito rápido. Né? Dentro da hora que eu olho, fixei os meus olhos dentro da situação, registrei aquilo na minha mente, e aí eu interpretei aquilo na minha mente e eu tomei a decisão. Né? E se eu sou colocado em situações, né, tensas, no qual tem uma tensão emocional muito grande, provavelmente, olha só a palavrinha que vai distinguir muita coisa, provavelmente, o dependente químico, ou esse adicto em recuperação, ele tem uma dificuldade imensa com situações de extremo estresse emocional. Né? Ele não tem ainda, né, para as pessoas que estão em um processo de recuperação, ou ainda estão saindo estão saindo há pouco de uma clínica, pouco tempo de uma clínica, essa habilidade de lidar com situações que exige extremamente uma tensão emocional muito alta, né, a pessoa ela tem essa dificuldade para tomar decisão. Né, porque para ela, em todos os momentos, né, que tinha situações que exigia, né, estavam, né, conectadas extremamente com situações emocionais, né, nós sabemos que a doença da adicção, da dependência química, era uma doença altamente ligada a emoções, no qual o adicto, o ex-dependente químico, ele não tem essa habilidade, né, de se encontrar, de encontrar respostas, né, em momentos de extremo estresse emocional. No qual ele se perde, ele não consegue, ele usa da fuga, né, para não lidar com aquilo que lhe causou um estresse emocional muito grande, né, uma situação traumática para ele. Então, se ele se vê novamente dentro de uma situação difícil, esse adicto agora que nós estamos falando que está em recuperação, ele vai ter dificuldades para encontrar estratégias. E é por isso que nós precisamos estabelecer essas conexões entre o desequilíbrio emocional e o equilíbrio mental. O equilíbrio mental é sobre o quê? É sobre tomadas de decisões. Tomadas de decisões. Tomar decisões de forma mais coerente. Tomar decisões de forma mais assertivas. Né? Ter um pouco mais de consciência dentro daquilo que eu pretendo fazer. Né? E assim, e como que eu faço isso, Júnior? Eu sempre ensino isso para os meus pacientes, tanto para as famílias quanto para o adicto, para o ex-dependente. Eu preciso, para eu. É como se fosse, né, um exercício, né, daquelas pessoas. Eu quero chegar em algum lugar, eu quero passar um concurso, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor profissionalmente falando. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me preparar para isso. Certo ou não? A pessoa vai fazer cursos, a pessoa vai estudar, ela vai se dedicar horas e horas lendo livros, fazendo atividades que estejam altamente ligadas a esse curso que ela pretende fazer, né, a esse concurso que ela pretende passar. Sim ou não? É óbvio. Então, mas o que você quer dizer com isso? É para que a pessoa, né, consiga encontrar dentro das suas opções, abrindo-se o leque de opções dentro de uma situação, buscando esse equilíbrio mental, e é agir. O que é o equilíbrio mental? É agir de forma correta e racional. Eu vou racionalizar uma situação, eu vou interpretar ela, eu vou mastigar ela e vou tomar uma decisão o mais próximo daquilo que eu acredito ser o correto. Eu vou me aproximar. Vou errar? Vou. É uma coisa também que pode ter uma dificuldade imensa de entender isso, né? Se permita. O medo do erro, muitas vezes, faz com que a pessoa, né, em recuperação, ela não se permita a errar, né? Quando nós falamos de tomada de decisão, precisamos entender que
recuperação, ela não te prometeu que você viraria uma pessoa perfeita, né? Essa nova vida em recuperação, pós-tratamento, pós-momento de recuperação dentro de uma unidade, ou até mesmo com acompanhamento médico, né? Um terapêutico, não te prometeu que você seria uma pessoa perfeita, no qual você não erraria mais dentro das suas decisões futuras. Né? Apenas te prometeu que a libertação desta vida, né, que você estava vivendo, preso às amarras da substância, no qual você só vivia condicionado ao uso. Agora nós estamos falando de situações no qual rotineiras de qualquer ser humano, né? No qual dentro de decisões no trabalho, com as famílias, né? De como posicionar com as pessoas, assim, o único objetivo, a busca por uma pessoa melhor, né? Eu sempre falo isso para os pacientes. Eu não preciso, eu não tenho que ficar nessa busca desenfreada para ser melhor que o outro. Não, eu tenho que lutar e correr atrás para ser melhor do que eu fui ontem. Sendo uma pessoa melhor, me perguntando, será que as minhas decisões que eu estou tomando são decisões que são coerentes daquilo que eu pretendo, que eu quero para o meu futuro? Porque as minhas decisões de hoje, elas são reflexos daquilo que eu vou viver na frente. Ou seja, o que eu estou plantando hoje em inspiração, né, é aquilo que eu vou colher. Isso é fato, isso é certo. Né? Isso não tem negociação. Né? Para ser uma pessoa melhor amanhã, começo daquilo que eu estou vivendo no hoje. Então, se hoje eu não sou uma boa pessoa, se eu ainda, mesmo não usando drogas, eu ainda continuo tendo alguns comportamentos, né, dentro da adicção, obviamente, eu ainda vou colher coisas ruins. Né? Então, falando de equilíbrio mental e emocional, é sobre isso. É sobre eu entender que, diante das situações mais inesperadas, né, é que eu preciso me posicionar de forma mais tranquila. Não é um movimento fácil, não. É um movimento que eu vou construir com o passar do tempo. Né? No começo eu vou ter mais dificuldade, no começo eu vou errar mais, no começo eu vou ainda ter aqueles ápices de emoções, de desespero, tentando entrar naquela zona sabe, do desequilíbrio, no qual eu tinha ainda na vida da ativa. Porém, se eu começar a sentar, racionalizar, né, interpretar a situação de forma racional, eu vou conseguir estabelecer esse equilíbrio entre as emoções, né, aquele grau, aquele ápice da emoção que é gerada dentro de uma situação, encontrando melhores decisões de forma mais racional. O que a gente fala aí é a parte mental. Quando eu ajo de forma mais racional, mais centrada, um equilíbrio dentro da minha fala, né, eu percebo que eu começo a tomar decisões mais assertivas, né, no qual eu diminuo, né, a porcentagem, a probabilidade dos erros, diminuo. Mas sempre vai existir, é normal. Né? E se errar de verdade, meu companheiro que me acompanha, tá tudo certo. Né? O importante é você perceber-se, é você identificar, é você olhar, né, e se perguntar, onde será que eu errei essa decisão? O que eu preciso melhorar para fazer algo, para fazer depois, quando eu tiver uma situação parecida, eu tomar uma decisão melhor? É sobre isso. Autopercepção, autoconhecimento, no qual você consegue ir identificando, né, para ser uma pessoa melhor. E como eu falava antes, todas aquelas pessoas que buscam crescer profissionalmente falando, elas têm que buscar informação. E é a mesma coisa nessa nova vida que você está vivendo. O que estava mais registrado na sua mente, no seu cérebro, é aquela vida ativa, no qual as estratégias já estavam bem pré-determinadas, né? Já estavam bem pré-escritas, as posições que você tomava diante de situações, e agora você precisa adquirir ferramentas. Né? Você precisa buscar informações. Você precisa se especializar dentro desse processo terapêutico. No sentido, não para você virar terapeuta, não. Estou falando para você buscar informações, né? Partilhar com padrinhos, buscar grupos de ajuda. Quanto mais você se aproxima de situações que estão ligadas à vida de recuperação,
mais você se afasta daquele risco dos perigos da vida da adicção, de voltar a recair, de voltar ao uso. É fato isso. Então, e conforme eu me aproximo, se eu estou cada vez mais próximo de pessoas que falam de recuperação, se eu busco livros, leitura, se eu busco informação, se eu busco ferramentas, obviamente que eu estou agregando a mim, né, para que eu tenha, depois, diante de uma situação difícil, mais estratégias, mais informações sobre o que fazer mediante as situações difíceis. Então é sobre isso, para estabelecer esse equilíbrio mental e emocional, eu preciso adquirir informações, eu preciso me conhecer mais, eu preciso me perguntar mais, me perceber mais. Não é um processo da noite para o dia. Não é um processo da noite para o dia. Você aí que acabou de sair de um processo de recuperação, calma, tenha paciência, busque serenidade, tranquilidade dentro das suas situações, dentro dos seus comportamentos, esses novos comportamentos que você pretende fazer. É sobre isso. Tenha paciência, se permita, entenda que você não é porque você está em recuperação que você será perfeito. Né? Então, equilíbrio emocional e mental, os dois estão altamente interligados. Né? Dentro das situações difíceis que gerou emoções, aquele ápice, aquela oscilação de uma situação, no qual, se você não começar a se perguntar, vai gerar um desequilíbrio mental, que é irritabilidade, agressividade, você fica desmotivado, você fica ansioso. Então, para você identificar todas as situações, comece a fazer essa pergunta, essa autopercepção. Pergunte a você, qual será que seria a decisão mais assertiva dentro da situação? Para que você consiga entender esses novos comportamentos que você pretende fazer, eles começam de um ponto. E o ponto é qual? Nós estamos falando. É você se conhecer para que você consiga estabelecer essa conexão entre equilíbrio emocional, de um ápice de uma emoção gerada por uma situação, e esse equilíbrio mental, que é a tomada de decisão.